Meu caro Júlio, Sim. antes da pergunta, te falar da nossa alegria, da nossa honra em tê-lo abrilhantando mais uma edição da nossa festa literária em Santa Maria Madalena. Eu ontem falei para você, me permita tratá-lo. Não, o senhor Braz é meu pai. Então, ótimo. Porque a Dercy dizia, Nossa Senhora está no céu, e o senhor também pode dizer que está o Nosso Senhor também. Dizendo que a nossa cidade recebeu recentemente um título Cidade das Estrelas e que, sem dúvida alguma, você estaria trazendo o seu brilho para ser mais uma estrela entre as que temos, seja aqui na terra como no céu. Mas eu quero destacar de que a sua presença, ela vem fazer com que a nossa festa literária se torne ainda muito mais importante em termos de história e também quando a gente, eu digo a gente porque as pessoas que representam a nossa Associação Procultura, que é a instituição que organiza a FLIM, e a gente fala a gente no contexto de ser gente nossa, faz a propaganda junto ao escritor, leva nomes de alguns que aqui passaram. E cada vez que vem aqui um escritor da sua envergadura, isso nos dá credibilidade, credencial, para que outros também acreditem na festa literária de Santa Maria Madalena, não sendo tão somente uma exposição sobre o autor em escola ou em praça pública. E você, através das suas histórias, você mostra que você, através da sua obra, se tornou um cidadão do mundo. E certamente já foi homenageado, como aqui já falou, em diversas partes dos nossos continentes. Nesta homenagem em Santa Maria Madalena, nesta 14ª edição, o que você pode dizer que tenha sido diferente de homenagens anteriores até então prestadas a você? A homenagem foi boa, mas eu vou resumir a homenagem numa coisa que eu estava com a Simone, mais a outra Euridice, o nome dela. Euridice? Então, eu estava na rua assim, aí passou um menino pequenininho, ele tem uns 5, 6 anos, falou, oi, Júlio! Foi a melhor coisa para mim, o que vai ficar na minha memória dessa homenagem é esse oi, Júlio, porque eu comecei a fazer parte da paisagem. Sabe? Assim, esse descompromisso, do menino ali que gostou do que ele ouviu, bateu papo comigo, ficou feliz, é que me mobiliza, sabe? Tudo bem, eu gostei de ser homenageado, do mimoseado, essas coisas todas, mas esse oi, Júlio, exemplifica o que eu acredito, o que eu estou fazendo. Eu sempre acreditei que o homem, ele é importante quando ele se torna útil, e a minha utilidade está ligada a essa coisa de simpatizar, porque há um aspecto de simpatia pessoal no fato de alguém começar a querer gostar de ler o livro. Se eles gostarem de mim, eles vão dar uma chance para a literatura, né? Porque eu fui simpático, eles dizem, o cara é simpático, então ler também deve ser uma coisa simpática. Eu fui casado com uma psicóloga, então eu aproveitei. Cada mulher que eu fui casado, eu descobri uma coisa, com a primeira, que era livreira, ela sempre me levava, era autor cativo, em todo o sentido da palavra cativo. Né? E aí eu chegava lá, fazia uma palestra, ela ganhava dinheiro, porque assim que acabava a palestra, as crianças iam para a mesa comprar os livros que ela vendia. Eu não entrava no bolo do divisão. Eu era casado com ela, já estava feliz. Um casamento de interesse. Totalmente. Eu me senti que eu não fui por amor, foi interesse. Eu tinha um autor ali, a Algibeira. Então, assim, esse foi a grande homenagem. Aquele menino que passou por mim assim, distraidamente. Eu falei, oi, Júlio! Né? Assim, porque aquilo ali significa que eu penetrei já na alma daquele menino, né? Ao ponto de criar uma familiaridade de segundos, mas que explica tudo que eu vim fazer aqui, né? Eu acho que isso é bacana. Não adianta você chegar todo posudo, falando difícil. Você tem que encantar as pessoas, né? Flautista de Hamelin, né? Sabe? Eu tenho que encantar essas crianças, principalmente eles têm que acreditar que essa coisa de ler é uma coisa vital para a existência humana deles. Não adianta você achar que dinheiro, porque dinheiro tem... Para quem gosta, acredita que dinheiro é tudo, tem uma notícia horrível. Ninguém nunca perguntou porque só existem 3 pirâmides, né? Pirâmides. Primeiro, que é um trabalho desgraçado fazer uma pirâmide. Segundo, que a ideia era os faraós terem
um lugar onde eles pudessem repousar a caminho da eternidade e colocar tudo que eles amealharam ao longo da vida deles. Não dava certo, você sabe, né? Fechavam o faraó lá dentro com tudo aquilo. À noite tinha uma procissão de pedreiros que haviam construído a pirâmide e roubavam tudo. Só teve um faraó que conseguiram encontrar todas as riquezas por causa de um acidente. Ele morreu inesperadamente. Aí tiraram o cara que estava dentro da tumba e botaram o Tutankhamon lá dentro. Só que a entrada estava escrito o nome do cara que tinha sido o antigo ocupante. Por isso que não roubaram, porque o cara era um escriba qualquer, então acharam que não tinha muita coisa. Tinha tudo lá, tinha até o sarcófago todinho de ouro. Né? Foi o único que foi encontrado. Os outros faraós, primeiro que a pirâmide, acabou as pirâmides. Porque também era caro, sabe? Porque não eram escravos, eram trabalhadores. Né? Então, assim, o que você leva da vida é basicamente isso. Não é o dinheiro. Eu acho que eu só vou levar um terno. Eu cheguei pelado, né? Aí eu vou levar um terno. Eu odeio terno. Então, assim, é isso. Toda essa homenagem ficou circunscrita à grande relevância, absurda relevância daquele menino que eu não sei nem o nome, que passou por mim casualmente na rua e falou assim: oi, Júlio. Né? Esse oi, Júlio significa que eu fiz o que eu vim fazer aqui foi feito. Né? E aí ele vai lembrar. Você sabe que uma coisa mais interessante é exatamente isso. A pandemia me mostrou isso. Porque as pessoas me encontravam lá no Facebook, no Instagram principalmente, e aí vinha aquela famosa frase que, puxa vida, agora todo mundo fala isso. Quando eu tinha 12 anos, eu li um livro do Senhor. Teve uma que falou que porque leu um livro meu aos 7, 8 anos, O Riacho, que é sobre ecologia, ela hoje é engenheira ambiental. Teve outra que tatuou uma frase de um livro meu no braço. E aí perguntou assim: o senhor tem, o livro chama Os Papéis de Lucas. E é a história de Lucas. E aí eu passei a ideia de que eu estava contando uma vida que era real, aquilo tudo é inventado. Aí ela falou assim: eu gostei tanto da frase que eu botei no meu braço. E o senhor tem alguma informação da família do Lucas? Como é que eles estão depois da morte do Lucas? Eu falei: não faço ideia. Mas tem sempre uns prazeres que foram falar para ela que a história era inventada. Esse da AIDS, que é o meu livro que mais vendeu, cara, a editora estava com tanta pressa de lançar o livro que só tinha um outro livro que falava de AIDS, que era da Valéria Polícia. E aí eles quiseram lançar, né? E esqueceram, ao invés de botar minha biografia e minha foto no final do livro, botaram uma misteriosa lista de hospitais que atendiam pessoas que tinham AIDS. Aí quem lia o livro pensava que era autobiográfico. Eu colecionei um monte de histórias engraçadas. Por exemplo, teve uma escola em Chapecó, de freiras, que as crianças estavam no auditório, aquele monte de crianças passando aqui no corredor. Aí eu tenho um ouvido de tuberculoso, né? Aí eu passei assim, o garoto falou pro colega dele: a professora me falou que ele tinha AIDS. Aí o outro falou assim: ela falou que ele tinha AIDS. Aí o outro: gordo desse jeito? Aí o coleguinha dele não deu pra achar, ele falou assim: vai ver que nada, né? Você não se manifestou, né? Teve um que mandou um folheto da igreja lá de Goiânia, dizendo que o pastor curava alcoolismo, homossexualismo e AIDS. Bom, homossexualismo é muito difícil ensinar truques novos para um cachorro velho, né? Tá claro. Alcoolismo, eu tenho trauma, meu pai era alcoólatra, ninguém nem em casa dos meus irmãos bebe. Né? AIDS, né? Eu sou mineiro bota 2 camisinhas. Né? Então não rola, sabe? Tem uma de Nova Friburgo, que a professora trabalhou o livro lá na escola pública, eu não lembro mais o nome da escola. E aí ela terminou a carta com aquela letrinha bonitinha de professora, né? E pediu para os alunos, 43 alunos, assinarem embaixo assim. Né? E ela botou o último parágrafo e dizia assim: amares que vem para bem. E foi só quando o senhor descobriu que tinha AIDS e contou a sua história, que o senhor descobriu também que tinha uma grande verve literária. Continue escrevendo. AIDS não deve ser um empecilho para ser grande carreira. Quando eu mandar uma carta para a Francisca, senhora, não, o problema que eu tenho é uma doença endêmica no Brasil, que é falta de grana. Não, mas é legal, sabe? Porque teve um menino que leu um livro na escola dele, lá em Criciúma, que é a história de uma garota que engravida do namorado, o namorado vai embora, e ela chega a pensar em fazer aborto, mas finalmente tem a criança. Aí ele falou: é a história da minha vida, é igualzinho a história da minha mãe. Eu falei: não, poxa, mas não pensa muito, cara. Né? Mas ele viajou, porque a leitura tem esse papel, você interage com a humanidade que você muitas vezes não vê. O livro é uma interação com o humano, sem o humano. Né? É uma ponte entre o humano que você é e o humano que você vai encontrar na vida.
que inicialmente você encontra ali humano na literatura. Quanto maior a sua interação com o livro, mais concretude. Por isso que tem esses caras que pensam que eu tenho Einstein, tem outro... Não, já foi pior, porque eu chegava assim, eu tinha aquelas piadinhas de que eu adoro adolescente, porque eles são assim, engraçadinhos, irreverentes, né? Aí sempre falava assim, chegou o Tim Maia. Né? Aí se eu fosse o Tim Maia, pela voz. Você não iria. Eu ia falar,